nós vamos para a nossa última aula do nosso curso de farmacologia clínica e nós vamos falar de farmacologia dos quimioterápicos. Então, a gente vai falar um pouco sobre os tratamentos para o câncer, tá? É um assunto bastante interessante, certo? Ele é bastante diversificado, considero até um pouco complexo, já que são diversas possibilidades de tratamentos diferentes. Então, apesar de nós vamos ter uma introduçãozinha sobre o assunto câncer, sobre como a sua patogênese, mas realmente o foco da aula vai ser sobre os medicamentos quimioterápicos, certo? Bom, então, a definição de câncer é a multiplicação descontrolada e disseminação de formas anormais de células do próprio corpo. Mas, diferente de uma definição tão simples, entender e caracterizar o câncer não é uma coisa nada fácil, certo? E é por isso que se diz que o câncer, na verdade, é uma síndrome. Ele não é uma doença simples ou igual em todas as pessoas. Então, ele é uma síndrome, porque ele é uma diversidade de sintomas que pode variar muito entre os pacientes. Entre pessoas que têm o mesmo tipo de câncer, eles podem ter respostas distintas, sintomas distintos. Então, eles dizem que o câncer é uma síndrome. E isso dificulta bastante a compreensão, a abordagem e o tratamento, certo? Porque é diferente de uma doença mais simples, como, por exemplo, diabetes, onde você tem uma glicemia alterada, você prescreve um medicamento e o medicamento resolve aquela situação. Então, a gente não observa essa resposta direta, simples e direta no câncer. E isso faz dele um desafio para a ciência e para a medicina, certo? O câncer é a segunda maior causa de mortes em países desenvolvidos. Então, a gente vê uma prevalência importante e o que requer bastante estudo e investigação relacionado ao câncer. Os órgãos de saúde preveem que 1 em cada 3 pessoas terá o diagnóstico de câncer durante a vida. E, claro, que ter o diagnóstico não quer dizer diretamente que essa pessoa vai desenvolver uma forma grave ou que ele virá a morrer disso. Então, assim, o diagnóstico é uma parte inicial que depois requer um tratamento, uma recuperação, que hoje a gente sabe que é bastante possível. E a gente sabe que nos últimos anos houve um aumento expressivo da ocorrência de câncer. E isso está muito relacionado com a questão de longevidade, certo? Porque numa grande maioria dos casos, o câncer atinge pessoas mais velhas, certo? A partir de 50, 60 anos. E a gente sabe que até alguns anos atrás, a longevidade dos indivíduos ela era muito reduzida. Então, a expectativa de vida era de 50, 60 anos. E hoje a gente já vê indivíduos com 80, 90, 100 anos. E isso faz com que haja esse aumento na ocorrência de câncer, que é uma doença que tem maior chance de acontecer nesses indivíduos mais idosos com o passar dos anos. Os tipos de cânceres mais comuns são de pulmão, de intestino, de mama e de próstata. E a gente consegue dizer que os passos que o câncer segue são, em um primeiro momento, uma desdiferenciação, invasividade e metástase. Esses passos, eles nem sempre são tão lineares ou ocorrendo em todos os casos, mas é uma forma mais didática da gente entender como é que o câncer acontece. Então, o câncer, como eu disse, ele é uma multiplicação descontrolada e disseminação dessas formas anormais de células do nosso próprio organismo, tá? Então, não são células que vieram de fora, não são invasores, não são bactérias, não são vírus, não são nenhum tipo de micro-organismo, são as células do nosso próprio organismo que se diferenciam e começam a se multiplicar de uma forma desordenada, tá? Então, esse cronogramazinho aqui, ele mostra bem pra gente como é que acontece. Então, a gente sabe que células são as formadoras dos tecidos e dos órgãos, certo? E que essas células, elas precisam se dividir para crescer
e para ir formando os órgãos ou para repor células que são perdidas por todos os dias do nosso corpo, células morrem, células se dividem. E o grande problema é que quando agentes cancerígenos agem sobre essa divisão celular de forma que vai gerar uma célula mutada. Ter uma célula mutada no nosso organismo também é algo bastante comum. Todos os dias, diversas células se mutam no nosso organismo. Mas, na grande maioria das vezes, o nosso próprio sistema imunológico combate essa célula e elimina. O problema é quando essa célula mutada, ela começa a se reproduzir, a se multiplicar, e então ela vai dar origem ao que a gente chama de tumor. E então, esse tumor, ele pode ser tanto benigno quanto maligno. Uma vez que esse tumor ele é caracterizado como maligno, então ele se espalha, ele cresce e ele vai dar origem ao que a gente chama de câncer, ok? E essa célula, então, ela vai se tornar anormal por conta de mutações no DNA. E essas mutações, elas podem ser tanto herdadas, então existem alguns tipos de cânceres que eles são herdados, que eles são comuns, então a sua mãe, a sua avó e a sua mãe tiveram, então existe uma chance grande de você ter herdado essas mutações e desenvolver determinados tipos de cânceres. Ou essas mutações, elas também podem ser adquiridas. E a gente adquire essas mutações principalmente por conta de exposições a vírus, como é o caso do HPV, que pode originar o câncer de útero, e também exposição a compostos mutagênicos. Então, a gente sabe que alguns compostos, eles têm essa propriedade de causar mutações no nosso DNA e fazer com que haja um maior risco de desenvolver câncer. Alguns exemplos desses compostos mutagênicos, por exemplo, são os compostos que estão presentes no cigarro. Então, a gente sabe que no cigarro existem diversos compostos mutagênicos e é por isso que indivíduos que fumam, eles apresentam risco elevado de desenvolver alguns tipos de câncer por conta desses compostos presentes no cigarro. E existem compostos mutagênicos em muitos outros substâncias que a gente tem contato durante a vida, certo? Então, a gente sabe que bombas nucleares, alguns pesticidas, a fumaça, a poluição das grandes cidades. Então, existem esses compostos mutagênicos presentes na nossa vida durante a maior parte do tempo. Então, essa célula, uma vez que ela foi mutada, ela vai passar a se proliferar de uma forma descontrolada. E essa célula, ela se prolifera dessa forma descontrolada porque vai haver um comprometimento dos mecanismos que regulam a divisão celular e o crescimento tecidual. Então, as nossas células, elas são extremamente programadas e controladas para que os mecanismos aconteçam de uma forma correta. Tá? Então, essas células, elas se dividem, elas crescem de uma maneira super ordenada. Mas esses mecanismos que controlam esse crescimento e divisão, eles são perdidos numa célula cancerígena. E o que acontece, então, que esses mecanismos deixam de ser regulados? A inativação de genes de supressão tumoral, a transformação de proto-oncogenes em oncogenes. Também acontece inativação de fatores pró-apoptóticos e ativação de fatores anti-apoptóticos. Então, essas células, elas passam a ser resistentes à apoptose, que é a morte celular programada. Então, elas se transformam de uma forma que elas não sofrem apoptose. Então, elas não sofrem uma morte programada, que é normal de células sofrerem. As células tumorais, elas também exibem expressão aumentada de telomerase. Então, a telomerase é uma proteção que existem nos nossos cromossomos e conforme esses cromossomos eles se dividem, a telomerase vai diminuindo. E a telomerase ela está relacionada com o processo de envelhecimento.
Uma vez que a telomerase ela está aumentada, essas células elas se tornam imortais, porque a redução da telomerase está relacionada com envelhecimento e morte de células. Então, uma vez que essa telomerase não seja perdida ao longo do processo de reprodução, ela confere imortalidade para as células. Isso acontece nas células tumorais no câncer. E há também um processo importante para a sobrevivência desses tumores, que é o aumento da angiogênese. Então, a angiogênese é a formação de vasos sanguíneos que nutrem esse tecido e é necessário para o crescimento. Então, esse tumor ele já é programado para que haja uma angiogênese aumentada, então ele consiga ser nutrido e crescer. Então, vocês percebem que os mecanismos que controlam as células tumorais, eles são de extrema importância, de extrema inteligência, de extrema necessidade e importância para essas células sobreviver. E eles desregulam todo o processo que normalmente controla a divisão e o crescimento celular. Então, o câncer, ele é uma doença muito inteligente, muito perspicaz, porque ele consegue controlar todos os processos que de maneira geral, matariam essa célula e impediriam seu crescimento e proliferação. Tá? Então, aqui a gente vê também que tem uma célula que é geneticamente alterada, ela vai passar a se dividir. Quando a gente obtém um número considerável, um número grande dessas células, é o que a gente chama de câncer in situ, que é o câncer localizado. E depois, então, essas células elas se espalham pelos vasos sanguíneos, pelos diferentes tecidos, e a gente tem o câncer invasivo, tá? Quanto mais mal diferenciado é um tumor, mais rápido ele se multiplica, tá? Então, porque quanto menos aquela célula ela é diferenciada, quanto mais ela é anormal, maior capacidade de se dividir ela tem, porque ela vai perdendo todos aqueles mecanismos de controle, então ela vai se dividindo de uma forma muito mais rápida. E isso confere ao paciente um pior prognóstico, tá? Então, as características do tumor são observadas para dizer se aquele câncer é mais agressivo ou menos agressivo, se ele é mais responsivo ou menos responsivo, e isso tem a ver com o prognóstico e com a expectativa de vida e de cura daquele paciente. Essas células tumorais, elas também perdem a restrição de invasão e secretam enzimas que desintegram a matriz extracelular, conferindo a elas uma movimentação irrestrita. No organismo saudável, as células elas se mantêm naquele local que é o dela, onde ela exerce a sua atividade, a sua função. No câncer, essas células, elas destroem as barreiras, os limites, então elas conseguem invadir outras áreas e se movimentar de uma forma irrestrita, porque elas também perdem o controle de localização e de invasão. E por fim, nós temos então as metástases, que são tumores secundários, que são formados por células que foram liberadas do tumor primário. E a metástase tem muito a ver com essa movimentação irrestrita. Então, existe um tumor primário, e essas células, então, elas vão invadindo os tecidos vizinhos, elas caem na corrente sanguínea e elas vão para outra parte do corpo e é o que elas formam, então, as metástases. Então, essas células, elas percorrem vasos sanguíneos ou linfáticos e elas são espalhadas por todo o organismo. As metástases são as principais causas de morbidade e de mortalidade, porque daí o indivíduo passa a ter 2 tumores, 2 cânceres que ele necessita combater. Então, a doença é mais agravada no caso de metástase. E a metástase acontece por conta de inúmeras alterações genéticas que alteram a resposta aos fatores reguladores. Então, aquela célula está completamente fora de controle, tá? Então, não existe mais nenhum fator que consegue controlar esse crescimento, o que faz com que ela se espalhe para outras regiões do organismo do ser humano. Então, a gente vê aqui que nós temos um tumor original ou tumor primário, como ele é chamado. Essas células mutadas, elas caem nos vasos sanguíneos ou linfáticos.
Algumas dessas células, eles vão ser combatidas pelo nosso sistema imune, tá? Então, algumas dessas células, elas são divididas nesse processo, mas nem todas conseguem, são destruídas, então elas caem nesses vasos e sanguíneos e linfáticos e elas atingem outra área de tecido normal e elas passam a se dividir e é o que a gente chama de metástase. Como vocês devem saber, o tratamento, ele é muitas vezes composto de mais de um processo, tá? Então, existe a parte cirúrgica, em que uma massa tumoral é retirada. Existe o tratamento através de irradiação, que é a radioterapia. E, por fim, o tratamento farmacológico, que é o quimioterápico, que vai ser o foco da nossa aula de hoje. Esses tratamentos, eles podem acontecer de forma isolada ou combinada. Então, muitos pacientes passam por esses 3 processos. Eles passam pelo tratamento cirúrgico, eles passam pela radioterapia e também pela quimioterapia. Alguns pacientes, a gente sabe que eles passam por um desses procedimentos e é bem sucedido e ele não precisa fazer os demais. Mas, na grande parte das vezes, esse tratamento é de fato combinado. E existe uma grande dificuldade de encontrar alvos bioquímicos ou moleculares que diferenciam as células normais da tumoral. Então, por ser uma célula do nosso próprio organismo, muitas vezes o tratamento vai matar as células cancerígenas e também as células saudáveis, porque esses alvos bioquímicos ou moleculares, eles não conseguem distinguir as células saudáveis das patológicas. E é por isso que nós temos tantos efeitos colaterais com os tratamentos quimioterápicos, tá? Então, a investigação, buscar esses alvos bioquímicos e moleculares que distinguam e que façam com que o tratamento seja mais pontual ou mais seletivo para essas células tumorais é um desafio e que as pessoas, os pesquisadores continuam todo o tempo em busca desses alvos, porque uma vez que o tratamento seja mais direcionado para a célula tumoral do que para a célula saudável, esses tratamentos vão ser muito mais bem-sucedidos e com efeitos colaterais reduzidos. Bom, os fármacos quimioterápicos, eles são divididos em algumas classes. Então, nós temos os fármacos citotóxicos, que são aqueles que afetam a divisão celular sem inibir invasividade, perda, diferenciação ou metástase. E esses fármacos citotóxicos são divididos em agentes alquilantes, antimetabólitos, antibióticos citotóxicos e derivados de plantas. Nós temos também os fármacos que são baseados em hormônios, porque há presença de receptores de hormônios esteroides em células cancerígenas. Então, alguns tumores, eles são hormônio dependentes. Então, esses tratamentos hormonais, eles são eficazes nesses casos específicos. Então, aí nós temos os esteroides, os supressores de síntese e os antagonistas da ação hormonal. Tem os fármacos também que são inibidores da proteína quinase. Então, nesse caso, eles inibem a proteína envolvida na transdução de sinal. Então, a gente sabe que existe uma cascata de sinalização e esses fármacos vão agir nessa cascata para impedir o crescimento e a reprodução dessas células. E também existem aqueles agentes que são chamados diversos, que eles não se encaixam em nenhuma dessas categorias específicas, tá? Bom, então, os fármacos citotóxicos, como eu já comentei, eles são divididos em alguns tipos e o primeiro tipo são os agentes alquilantes. Os agentes alquilantes, eles formam ligações covalentes com o DNA da célula tumoral e ele impede a sua replicação, tá vendo? Então, essa molécula, ela vai se ligar ao DNA da célula e como ele é um agente exógeno, um agente estranho, ele impede a replicação do DNA tumoral. Ele é um dos medicamentos mais utilizados, certo? Porque ele tem um racional bastante simples de intercalar o DNA, impedir a divisão, então matar a célula tumoral. Mas esses agentes, eles também se intercalam com o DNA de células saudáveis, principalmente aquelas células de crescimento rápido e divisão mais rápida. Então,
isso resulta em alguns efeitos colaterais bastante conhecidos, como, por exemplo, depressão da função da medula óssea, a perda de cabelo, que é sempre observada nos pacientes que fazem tratamento com esses fármacos, transtornos gastrointestinais, depressão da gametogênese, fazendo com que os indivíduos possam até ficar estéreis, e aumento de risco de desenvolver leucemia. Então, esses efeitos colaterais se devem principalmente por esses compostos, eles se intercalarem no DNA de células que se dividem rapidamente. Então, isso são o caso das células desses sistemas ou desses órgãos. Alguns exemplos dos fármacos citotóxicos são a ciclofosfamida, a lomustina, a cisplatina e a carboplatina. Tá? Lembrando que esses medicamentos eles são amplamente utilizados no tratamento do câncer. E que os efeitos colaterais eles precisam ser combatidos com outros medicamentos ou com algumas manobras, mas que eles não podem deixar de ser utilizados, já que eles são sabidamente eficazes para matar essas células tumorais. Nós temos também os antimetabólitos. Esses medicamentos, eles bloqueiam as vias envolvidas na síntese de DNA. Tá? Então, nós temos os antagonistas de folato. Por quê? O folato é uma substância que ela é essencial para a síntese de nucleotídeo. Então, a gente consegue observar aqui que o folato, o ácido fólico ou folato, ele passa pela ação de uma enzima, que é de hidrofolato redutase, para que ele seja transformado em nucleotídeo, e a gente sabe que o nucleotídeo é utilizado para a síntese de DNA e RNA. Quando a gente faz uso desse metotrexano, que é um fármaco quimioterápico, ele vai agir sobre essa enzima e ele vai impedir que o folato ou ácido fólico seja transformado em nucleotídeo. Então, se você não tem nucleotídeo, você não tem como fazer produção de DNA e RNA, e é por isso que tem a morte daquela célula tumoral. Mas também, como eu falei para vocês, isso vai acontecer em algumas células normais. E é por isso que os indivíduos que fazem uso desse tratamento têm alguns sintomas colaterais, como depressão da medula óssea, dano ao epitélio do trato gastrointestinal, pneumonite e nefrotoxicidade. Os antimetabólicos também existem aqueles que são análogos da piramidina. Então, no caso, os nucleotídeos de piramidina, uma vez que eles sejam bloqueados com a utilização desses fármacos, eles vão inibir a síntese de DNA, porém não vai haver influência na síntese de RNA e de proteína, o que faz com que os efeitos colaterais sejam um pouco menores do que no caso de outras formas de antimetabólicos. Um exemplo desses medicamentos é a fluoracila, tá? Então vocês conseguem observar que a fluoracila interfere aqui com os nucleotídeos de piramidina e não vai haver a síntese de DNA, tá? E os efeitos colaterais nesse caso são danos ao trato gastrointestinal, mielotoxicidade e alguns transtornos cerebelares. Tá? E esses transtornos cerebelares, eles geralmente resultam em comprometimentos motores, então tremor, dificuldade de caminhar, etc. Tem a ver com equilíbrio e com controle motor. Existem também os análogos de purina. Esses medicamentos eles vão inibir a enzima adenosina desaminase, que é um composto importante para a transformação da adenosina em miosina. Então, se a síntese desses nucleotídeos de purina vão ser comprometidos, então também não vai ter síntese de DNA. Então, uma vez que o DNA ele não é sintetizado, não acontece proliferação celular, certo? Porque toda célula precisa de um DNA para fazer o seu controle. Então, se a síntese de DNA está comprometida, nós não temos proliferação celular.
Esse medicamento, ele tem como efeito colateral mielossupressão, ou seja, a supressão da medula óssea, das células que são produzidas na medula óssea. E um exemplo desses medicamentos é a pentostatina, tá? Que vocês conseguem ver ela aqui agindo, bloqueando a síntese das purinas. Nós temos também os antibióticos citotóxicos. Esses medicamentos, eles evitam a divisão celular porque eles agem diretamente sobre a fita de DNA. Um dos exemplos desses medicamentos é a desoxirrubicina ou antraciclina, que ela vai inibir tanto a síntese de DNA como o RNA. Então, a gente consegue ver aqui a antraciclina se ligando à fita de DNA e comprometendo diversos processos como a função mitocondrial, a produção de espécie reativa de oxigênio, e com isso tem quebra da dupla fita de DNA, então não vai ter síntese de DNA ou RNA por conta da lesão na fita de DNA. Esses medicamentos, eles podem causar necrose local, dano cardíaco cumulativo, geração de radicais livres, que a gente sabe que tem muito a ver com morte celular, com envelhecimento, com inflamação, e também a perda pilosa acentuada. Outro exemplo de antibiótico citotóxico é a mitomicina. A mitomicina, ela promove a degradação do DNA por radicais livres, tá? Então, ela tem uma produção exacerbada de radicais livres, e esses radicais livres, então, eles vão agir sobre a fita de DNA e degradar essas fitas. Então, como a gente já comentou, a degradação do DNA impede que tenha a replicação celular e é por isso que esses tumores morrem. A mitomicina pode causar mielossupressão tardia, dano renal e fibrose pulmonar. Existem também os quimioterápicos citotóxicos que são derivados de plantas. E esses medicamentos, eles apresentam efeitos citotóxicos muito potentes. E o que a gente precisa estar atento quando a gente fala desses derivados de plantas? É preciso muito cuidado a fazer uso daqueles chazinhos desconhecidos, tá? Porque existia uma ideia muito antiga que tudo que vem da natureza nos faz bem, certo? Então, os avós, os bisavós, eles tinham muito costume de tratar todas as doenças com chás, porque não era remédio, então isso ia ser eficaz para o tratamento sem causar nenhum mal. Então, isso aqui é um exemplo para a gente de que existem sim algumas plantas, alguns derivados dela que têm efeito que nós não conhecemos. Então, a utilização de chá de forma descontrolada e desconhecida nem sempre pode ter um efeito benéfico. Tá? Então, a gente precisa estar sempre atento a esses conhecimentos populares que são passados sem o devido conhecimento, saber o que você está utilizando. Porque isso aqui é um bom exemplo, uma vez que algumas plantas produzem derivados que são utilizados como quimioterápicos, que têm capacidade de matar células, que são citotóxicos. Um exemplo desses medicamentos é a vinflumida. A vinflumida, ela vai inibir a formação do microtúbulo. Então, sem microtúbulo, não tem divisão celular. Tá? Então, a gente tem aqui uma imagem para a gente entender como é que funciona. Durante a formação, a divisão celular, existem esses microtúbulos que eles fazem a divisão. Então, eles se ligam em determinados locais da célula e puxam ela para que elas se dividam com o material genético dentro delas. Se esses microtúbulos estão comprometidos, eles perdem essa capacidade de dividir a nossa célula. Então, nesse caso, a gente não tem divisão celular. E a gente espera que nos tumores a divisão celular seja controlada e não aconteça. Tá? Então, é por isso que esses medicamentos são utilizados. Eles causam efeitos colaterais como neurotoxicidade, dor abdominal, fraqueza e alopécia, que é a perda de pelos, como cabelo, sobrancelha, barba, etc. Outro medicamento derivado de planta é o
paclitaxel, tá? Então, ele também, assim como o anterior, estabiliza os microtúbulos. Então, ele impede a movimentação dos microtúbulos, então não vai ter a divisão celular. Como efeito colateral, a gente consegue observar a supressão de medula óssea, neurotoxicidade, retenção hídrica e alguns indivíduos apresentam hipersensibilidade aos efeitos desse medicamento. Então, alguns indivíduos não podem ser tratados com esse medicamento. O eribulin é um composto que está presente em esponjas marinhas e ele também é utilizado como quimioterápico e ele também age através da inibição dos microtúbulos. Outros medicamentos que são derivados de plantas citotóxicos é o etoposídeo. Ele vai inibir a função mitocondrial, o transporte de nucleosídeos e a topoisomerase. Nós sabemos que a mitocôndria é a fonte de energia das nossas células, certo? Então, se essa mitocôndria ela está comprometida, a célula não vai ter energia, então os processos vão ficar comprometidos. Como, por exemplo, o transporte de nucleosídeo. Sem nucleosídeo não tem formação de DNA. Uma célula sem DNA não consegue se reproduzir e morre. E também temos o dano na topoisomerase. A topoisomerase é uma enzima que corrige erros na divisão celular. Então, se uma proteína é produzida de forma incorreta, a topoisomerase age sobre ela e vai corrigir para que a célula sobreviva. Se a topoisomerase está comprometida ou está inibida, ela não vai corrigir esses erros que acontecem na divisão e vai haver morte celular. Tá? Então, é por isso também que esses medicamentos são eficazes no tratamento de tumores. Ele pode causar náusea, vômito, mielossupressão e alopécia. Temos também o irinotecano, que ele também é inibidor da topoisomerase. Então, se a topoisomerase não está presente, o ciclo celular é comprometido e a gente tem morte celular. Nós temos como efeitos adversos a diarreia e a depressão da medula óssea. E esse medicamento, ele causa menos efeitos adversos que os demais. Bom, uma outra classe de fármacos quimioterápicos são os hormônios, certo? Como a gente já comentou, alguns tumores em específico têm receptores hormonais, então uma vez que você bloqueia esses receptores, os tumores não conseguem sobreviver. Uma da classe dos quimioterápicos hormonais são os glicocorticoides. Então, os glicocorticoides são imunossupressores. Então, eles agem sobre as células do sistema imune, diminuindo a produção dessas células, como é o caso dos linfócitos. Esses medicamentos, eles são úteis no tratamento de leucemias ou linfomas, porque nesses dois tipos de câncer, nós temos uma proliferação exacerbada dessas células imunes ou sanguíneas. Então, quando você utiliza os glicocorticoides, você ajuda a conter a proliferação dessas células. É importante a gente comentar que esses quimioterápicos hormonais, geralmente, eles não são tratativos, então eles não vão curar o paciente, eles vão ser uma forma de ajudar tanto na contenção de sintomas, quanto a melhorar o efeito de outros quimioterápicos, tá? Então, a gente sabe que os glicocorticoides, muitas vezes, eles são utilizados como terapia de apoio e cuidados paliativos, mas eles não são uma medicação única que vai destruir todas aquelas células cancerígenas. Então, eles são bastante eficazes para atenuar os efeitos secundários de outros fármacos quimioterápicos, e é por isso que eles são utilizados em conjunto. Então, um exemplo desses glicocorticoides é a prednisolona. Então, aqui a gente consegue ver que esses glicocorticoides, eles ligam aos seus receptores e eles diminuem processos inflamatórios. Então, eles diminuem a produção de células de defesa do organismo. E é por isso que eles são utilizados em alguns tipos específicos de câncer.
Existem também a terapia com estrógeno, que no caso o etinil-estradiol, que ele é utilizado como tratamento paliativo de tumores prostáticos andrógeno dependentes, tá? Então, esses tumores, eles exibem receptores para estrógeno, e quando você faz a utilização desse medicamento, você bloqueia esses receptores. Assim como a progesterona é utilizada em alguns tipos de câncer de endométrio, e o medicamento utilizado é o megestrol. Tá? Então, é a mesma situação, que eles agem nesses receptores que estão presentes nesses tipos específicos de câncer. São utilizados também análogos de hormônio liberador de gonadotrofina, tá? Como a goserrelina. Esse medicamento é utilizado no caso de câncer de próstata e de mama avançado em mulheres pré-menopausa, ok? Assim como os análogos de somatostatina são uma classe de medicamentos utilizadas. Esses análogos, eles aliviam sintomas relacionados a tumores neuroendócrinos que expressam os receptores de somatostatina. Então, quando você utiliza um análogo, esse análogo ele vai se ligar nesse receptor e vai impedir que a somatostatina de fato se ligue. Então, muitas vezes, a utilização desses análogos vai inibir a proliferação celular e a secreção hormonal. Por quê? Se ele não tivesse ligado, a somatostatina se ligaria e promoveria proliferação e secreção. Então, esse análogo se liga e impede a ligação da somatostatina, ou no caso anterior, a gonadotrofina. E o medicamento utilizado nesse caso é a octotreotida. E como eu comentei com vocês, em alguns casos são necessários a utilização de antagonistas hormonais, como tratamento quimioterápico. Então, nós temos, nesse caso, eles são eficazes porque eles tratam alguns tumores sensíveis a hormônios. Então, diferente dos medicamentos que a gente falou anteriormente, esses antagonistas, eles são utilizados de fato para tratar o câncer, tá? Então, eles não são terapia de apoio. Eles podem ser utilizados junto com outros quimioterápicos, mas eles também combatem o crescimento das células. Então, nós temos o exemplo de antiestrogênio, porque existem alguns tipos de câncer de mama que eles são hormônio dependentes. Então, nesse caso, esses medicamentos, como é o caso do tamoxifeno, ele é utilizado tanto para o tratamento como para a prevenção do câncer de mama. Então, algumas mulheres que estão em risco de câncer de mama fazem o uso do tamoxifeno para impedir que o câncer se desenvolva. Ou algumas mulheres que já tiveram câncer de mama, mesmo após o câncer ter sido tratado e ter desaparecido, elas continuam fazendo uso do tamoxifeno para impedir o retorno ou uma nova manifestação de câncer. A utilização do tamoxifeno causa efeitos adversos semelhantes ao da menopausa, certo? Porque ele vai se ligar ao receptor de estrógeno nas células e vai impedir a proliferação celular, tá? Então, ao invés do estrógeno se ligar, o tamoxifeno se liga e ele inibe a proliferação celular. Então, você não tem os efeitos que o estrógeno causa no organismo da mulher. Então, aqui a gente tem sintomas que se parecem com a menopausa, que é a fase da vida das mulheres, onde os níveis de estrogênio já estão bastante reduzidos. Temos também o tratamento que é feito com os inibidores da aromatase. A aromatase é uma enzima importante para síntese de estrogênio, seja do estrógeno ou do estradiol. Então, a aromatase, ela está aqui, ó, agindo na transformação de andrógenos em testosterona e estradiol e estrógeno. Quando você usa esses inibidores da aromatase, que é o caso do anastrozol, você impede a formação desses hormônios, ok? Então, nesse caso, novamente, nós vamos ter déficit desses hormônios, porque alguns tumores, eles apresentam receptores, eles precisam do estrógeno para sobreviver, como é o caso de algum câncer de mama em mulheres pós-menopausa. Tá? Então, nesse caso,
não vai ter formação de estrógeno e de estradiol, e esse tumor vai morrer por falta desse hormônio que ele é necessário para que as células se dividam e cresçam. E nós temos também os medicamentos que são anti-androgênios, que é o caso da ciproterona, que ela é eficaz em tumores de próstata que exibem receptores para andrógenos. Tá? Então, a célula com o andrógeno, ela vai crescer, se multiplicar e o tumor vai sobreviver. E quando você faz a utilização desses medicamentos que são antagonistas, o hormônio não se liga, a célula não se reproduz e nós temos a morte do tumor, que exibe receptores para andrógenos. Outra classe de medicamentos que é bastante comentada atualmente, que são medicamentos extremamente promissores, são os anticorpos monoclonais. Esses anticorpos monoclonais, eles se parecem com citocinas que o nosso corpo produz, tá? Então, eles vão se ligar e vão ativar o sistema imune do hospedeiro. Então, nesse caso, o tratamento não é feito combatendo o tumor de forma extrínseca. Então, não é um medicamento que vem de fora e vai atacar o tumor. Esses medicamentos, eles se ligam no sistema imune e ativam para que o próprio sistema imune reconheça a célula tumoral e a destrua. Tá? Então, são medicamentos extremamente promissores. E esses medicamentos, eles também têm a capacidade de inativar fatores de crescimento tumoral. Então, eles são análogos a alguns fatores de crescimento, então eles se ligam nesses receptores e impedem que esses fatores se liguem e o tumor cresça. Somado a isso, eles também têm a habilidade de promover a apoptose, tá? Porque vocês lembram que a gente falou lá no começo que a apoptose está comprometida nos tumores, então essas células não morrem por morte celular programada. Então, esses anticorpos, eles também têm a capacidade de promover a apoptose nessas células. A terapia com anticorpos monoclonais, ela é bastante específica. Então, os efeitos colaterais que a gente comentou até agora são muito pouco frequentes quando faz esse tratamento com esses medicamentos. Muitas vezes, eles são feitos uma terapia em combinação com os fármacos quimioterápicos comuns, que a gente já comentou. O grande problema é que produzir anticorpos monoclonais requer altas habilidades e custos, tá? Então, eles são feitos a partir de engenharia genética, então eles requerem uma produção bastante delicada e alta. Então, isso inviabiliza a utilização desses medicamentos ainda, porque o custo é muito elevado, então uma grande parte dos pacientes não tem condições de bancar o tratamento com esses medicamentos. Então, alguns dos exemplos desses anticorpos monoclonais é, por exemplo, o trastuzumab, que é utilizado no câncer de mama. Alguns tumores de mama mutado, eles apresentam superexpressão do receptor HER2 ou HER2. Então, esses tumores que expressam esses receptores de uma forma exacerbada, eles têm capacidade de proliferação mais rápida. Então, quando você faz a utilização desse medicamento, ele se liga a esses receptores e, além de promover uma resposta imune, para que o nosso sistema imune consiga detectar esses tumores, ele ainda inibe o ciclo celular, tá? Então, esse medicamento ele é muito importante, porque quando ele é utilizado de forma combinada com outros tipos de tratamentos quimioterápicos, mas o paciente apresenta uma alta taxa de sobrevida. Porque antes da introdução desse medicamento no tratamento, pacientes que apresentavam esse tumor com essa mutação, com essa superexpressão do receptor, apresentavam poucas chances de sobreviver. Tá? Os tratamentos convencionais não eram tão eficazes e essas mulheres tinham maior chance de vir a óbito. Então, com a introdução desse tipo de tratamento, esse tumor passou a ser mais eficazmente
combatido com uma alta taxa de sobrevida nesses pacientes. Mas aí a gente tem que lembrar que esse medicamento ele não pode ser utilizado em qualquer tipo de câncer de mama, certo? Porque ele só vai ser eficaz naqueles tumores que superexpressam o receptor do tipo HER2. Nós temos também o Catumaxomab, tá? Que ele é utilizado para câncer de peritônio. Nesse caso, o medicamento ele vai se ligar à molécula de adesão epitelial, que ela também é superexpressa em alguns tumores. Uma vez que ele se liga a essa molécula de adesão, ele facilita a ação do sistema imunológico. Então, é como se ele fosse um indicador. Então, ele se liga e fala para o nosso sistema imune, ó, aqui tem uma célula tumoral, vocês precisam atacar ela, tá? Então, é como ele fosse um sinalizador. E ele também é bastante eficaz nessa ativação do sistema imune e destruição dessas células tumorais em câncer de peritônio. Nós temos também o rituximab, que ele é bastante utilizado no tratamento de linfomas. Esse medicamento, ele vai ativar o sistema complemento, tá? Então, o sistema complemento é uma parte importante da ativação do sistema imune, tá? Então, ele também é como se fosse um alarme, um avisozinho, um sinalizador de célula invasora, de célula tumoral. Então, ele se liga e ativa essa cascata de complemento e isso faz com que o sistema imune seja capaz de destruir essa célula tumoral. Porém, ele apresenta alguns efeitos colaterais, como hipotensão, calafrio e febre. Alguns pacientes apresentam hipersensibilidade. Pode acontecer também liberação excessiva de citocinas, causando uma inflamação maior ou uma resposta imunológica exacerbada. E também ele pode precipitar ou exacerbar problemas cardiovasculares em pacientes que já tenham esses tipos de problemas. Nós temos também o medicamento bevacizumab, que ele é utilizado para o tratamento de câncer coloretal. Esse anticorpo, ele vai se ligar ao receptor onde o VEGF se ligaria, tá? Então, o VEGF é um fator de crescimento vascular. O VEGF é de extrema importância para que aconteça angiogênese, tá? Então, lembrando lá do começo, que a angiogênese é a fonte de nutrientes para a alimentação e crescimento tumoral. Quando você utiliza esse medicamento, ele vai se ligar ao receptor de VEGF. O VEGF não se liga, então ele inibe a angiogênese. Então, se não tem angiogênese, não tem suprimento, então o tumor morre de fome, tá? Ele fica desnutrido e morre, tem uma morte celular desse tumor pela falta de nutrição. Tem também o imatinib. O imatinib ele é utilizado para leucemia mieloide crônica. Esse tipo de leucemia ele era extremamente intratável até que se houvesse esse medicamento. Então, os pacientes com esse tipo de leucemia, eles não eram tratados e não se beneficiavam por tratamentos quimioterápicos tradicionais, tá? Então, a partir do momento da descoberta da utilização desse medicamento, esses pacientes tiveram uma sobrevida importante por conta desse medicamento. O imatinib, ele inibe a quinase citoplasmática oncogênica e o fator de crescimento plaquetário. Então, esses pacientes apresentam uma grande melhora com esse medicamento. Então, aqui a gente pode ver, ó, que nas situações normais, o substrato se liga a essa proteína e tem crescimento e proliferação celular. O imatinib, ele se liga nesse sítio de ligação do substrato e impede a sua ligação, então o tumor não pode se proliferar. Ele apresenta alguns efeitos colaterais, como dor, diarreia, náusea, fadiga, cefaleia e erupções cutâneas.
E outro problema que pode acontecer com a utilização desse medicamento é a resistência, tá? Então, pode haver mutações nos genes dessas quinases, de forma que esse medicamento não consegue mais se ligar, então ele não consegue exercer o seu efeito antitumoral. E temos, por fim, os outros agentes, que eles não se encaixam em nenhuma das categorias anteriores. Então, nós temos a crisantaspase, que ela é utilizada para tratar leucemia. Ela é uma enzima do tipo asparaginase. Esse medicamento ele tem uma ação seletiva em células tumorais. Por quê? Porque essas células elas são incapazes de produzir a asparagina, tá? Então, essa enzima consegue detectar essas células que não produzem asparagina e agir seletivamente sobre elas. Essa enzima ela vai impedir a divisão e o crescimento dessas células. Mas ela pode causar efeitos colaterais como náusea, vômito, depressão do sistema nervoso central, reação anafilática e também reação hepática. Nós temos também a hidroxicarbamida, que ela é utilizada para o tratamento de leucemia. Esse medicamento, ele é um análogo de ureia, tá? Então, ela vai inibir a conversão de ribonucleotídeos em desoxirribonucleotídeos. Então, nós não temos formação de nucleotídeos que são necessários para a síntese da fita de DNA. Então, a gente não tem a formação de DNA, então a gente não tem divisão celular. Esse medicamento também pode causar depressão de medula óssea. Nós temos também o bortezomib, que é utilizado para o tratamento de mieloma. Esse medicamento, ele inibe a formação do proteossoma. Logo, não temos destruição de proteínas que são danificadas ou com erro. E com isso, nós temos a morte dessas células, porque elas vão acumulando erros de proteínas e elas morrem. Elas não têm capacidade de sobreviver com tantos danos nessas proteínas. Esse medicamento, ele tem efeito maior em células que se dividem rapidamente. Então, isso é tanto benéfico para alguns tipos de tumores, quanto maléfico para aquelas nossas células que já se dividem fisiologicamente mais rapidamente. Outro medicamento utilizado é a talidomida. A talidomida, ela também é utilizada para tratar mieloma. A gente sabe que a talidomida é um medicamento teratogênico, certo? Então, a gente sabe que é algo que há muito tempo atrás, ela foi utilizada para conter vômito e ânsia em mulheres grávidas. E os bebês nasceram com diversos defeitos de formação por conta dessa teratogenicidade que a talidomida apresenta. A talidomida, ela tem ação sobre a transcrição gênica, sobre a angiogênese e proteossoma. Então, a gente percebe que a célula não consegue se dividir e se reproduzir. Então, por isso que nós temos a morte celular. Nos pacientes que fazem uso dela, pode ser observado neuropatia periférica, quando há fraqueza e perda sensorial. Há um maior risco de incidência de trombose e derrame. E é óbvio que mulheres grávidas não podem fazer tratamento com talidomida, porque vai haver má formação do feto dessas mulheres. Temos também os medicamentos que são modificadores da resposta biológica. Então, semelhante àqueles anticorpos monoclonais, esses medicamentos, eles intensificam a resposta imune do hospedeiro. Então, um exemplo desses medicamentos são o interferon alfa, que é útil para tratar tumores sólidos e linfomas. Nós temos a adesleucina, que é uma interleucina, então é uma citocina inflamatória que o nosso organismo já produz. Então, você toma ela de forma exógena para ativar o sistema imune e é utilizada em tumores renais. A vitamina A também é utilizada, que é a tretinoína, que é usada no tratamento de leucemia. Alguns antagonistas dos receptores retinoides, como o bexaroteno, que ele inibe a diferenciação e proliferação celular, e também
o porfímero, que é utilizado em câncer de esôfago, que ele é uma substância que ele se acumula em células, e quando você excita essas células por radiação, num comprimento de luz específico, essas células morrem. Tá? Então, esse porfímero, ele vai se acumular nas células tumorais, e quando você utilizar alguma radiação luminosa, você provoca a morte dessas células. Mas, além de todos os problemas que nós já comentamos, de efeitos colaterais, de células que não respondem, em algumas circunstâncias, os pacientes podem apresentar resistência aos quimioterápicos. E essa resistência, ela pode ser tanto primária, que ela está presente quando o fármaco é administrado pela primeira vez, tá? Então, alguns pacientes não respondem logo de cara àquele tratamento, ou ela pode ser adquirida, que é quando as células sofrem adaptações ou mutações ao longo do tratamento. Então, nesse caso, é ainda mais grave, certo? Porque o paciente fazia o tratamento, ele se beneficiava daquele tratamento, em algum ponto durante o tratamento, ele deixa de responder, tá? Então, nós temos uma resistência secundária. E essas resistências, elas podem acontecer por alguns mecanismos distintos. Essa resistência pode ser resultado, por exemplo, de uma redução na concentração dos fármacos nas células, que é quando tem um aumento da expressão de proteínas de transporte celular, então isso resulta em multiresistência, tá? E alguns dos medicamentos que observam essa resistência é o tratamento com doxorubicina e metotrexato. A resistência também pode acontecer por ativação insuficiente do fármaco, porque alguns fármacos, eles são pró-fármacos. Então, eles precisam da ativação metabólica, ou seja, eles precisam da transformação dentro do nosso organismo para que ele exerça a atividade antitumoral. E algumas vezes, essa ativação, ela já é, desde o princípio, ineficiente, ou ela vem se tornando ineficiente ao longo do tempo, porque podem haver indução enzimática hepática, pode haver redução da atividade dessas enzimas hepáticas, então isso pode prejudicar o efeito desses medicamentos. Alguns exemplos de fármacos que podem sofrer com esse problema é a fluoracila, a citarabina, o metotrexato e a crisantaspase. Existem também alguns medicamentos, algumas células tumorais que passam a exibir resistência por utilizar outras vias metabólicas alternativas. Então, se você destrói um mecanismo de metabolização, essa célula passa a exibir uma alternativa, uma via alternativa e controlar aquele processo que o seu medicamento interrompia. E isso acontece com a utilização de fármacos antimetabólitos. Algumas células também passam a exibir resistência porque elas desenvolvem mecanismos de rápido reparo das lesões de DNA que são induzidas pelos tratamentos, tá? Então, o tratamento induz uma lesão que seria nociva para a célula, que mataria a célula, mas ela consegue reparar esses danos de forma rápida e promover a sobrevivência das células. Isso acontece com tratamentos com os agentes alquilantes. Pode acontecer também alteração da atividade do alvo, como, por exemplo, a gente viu que vários medicamentos promovem a morte celular por interromper ou por prejudicar a função da topoisomerase. Então, a célula modifica essa topoisomerase e o fármaco ele não consegue mais destruir ou interromper ou prejudicar o funcionamento dessa alvo, que era a topoisomerase. E isso também a gente observa com o tratamento com a doxorubicina. E acontecem também mutações genéticas ao longo do processo, de forma que as moléculas-alvo elas se tornam resistentes. Tá? Então, uma molécula que era alvo de um fármaco, ela sofre uma mutação, muda de característica e o fármaco deixa de conseguir agir sobre ela. Isso acontece com os fármacos citotóxicos. Então, vocês observam que os desafios para o tratamento eficaz do câncer são inúmeros, certo?
Por isso que muitas vezes é preferível terapias combinadas. E essas terapias, elas são feitas utilizando combinações de diferentes agentes quimioterápicos. Essas terapias combinadas, elas permitem que sejam utilizadas doses menores, porque já que você faz uso de mais de uma classe de fármacos, você pode usar dose menor de cada uma deles. E isso promove um aumento de toxicidade para células tumorais, já que você está utilizando vias distintas para tentar combater aquele tumor, sem aumentar a toxicidade geral. Porque a gente tem que lembrar que a morte de células saudáveis também pode ser tão prejudicial para o paciente quanto o tumor. Tá? Então, a gente sempre ouve falar que o tratamento, às vezes, deixa o paciente mais debilitado do que o próprio tumor. Então, essas terapias combinadas visam combater esse problema. E também essas terapias combinadas, elas fazem com que haja uma menor possibilidade de se desenvolver resistência a um agente individual, tá? Porque se você está manipulando processos distintos, eles vão ter mais dificuldade de desenvolver resistência, porque eles teriam que desenvolver resistência a várias abordagens distintas, tá? Então, é uma forma mais eficaz de se buscar combater o câncer de forma desejada. E nós temos também, mais recentemente, um avanço muito grande no tratamento, que é a genotipagem do tecido tumoral. Essa genotipagem, ela permite selecionar a melhor combinação de fármacos a ser usada nos tratamentos de um paciente de forma individual, com base nas alterações genéticas particulares presentes nas células do tumor desses indivíduos. Isso é o que a gente chama de medicina personalizada. Porque uma vez que você genotipa o tumor daquele paciente específico, você pode notar se ele tem receptores superexpressos, se ele tem uma proteína diferente daquele outro paciente, tá? E isso vai mudar a forma de abordar e o medicamento que vai ser indicado. Tá? Então, esses avanços, eles são muito importantes e aumentam muito a taxa de resposta e de sobrevida aos pacientes. É claro que isso tem um custo mais alto, tá? Então requer um investimento financeiro considerável, mas a resposta é muito melhor quando há esse tipo de abordagem. E por fim, eu queria falar para vocês rapidamente sobre uma técnica que está sendo ainda em início, tá? Então é uma coisa ainda mais experimental, mas que tem resultados muito promissores, que é o CRISPR. O CRISPR se trata de uma forma de terapia gênica. Então, o que acontece? Há uma modificação genética do sistema imunológico. Então, é como se a gente pegasse o DNA do paciente, fosse lá, fizessem cortezinhos, inserções de sequências que fizessem com que o sistema imunológico desse paciente pudesse combater as células tumorais que, de forma normal, eles não seriam capazes de combater, tá? Então, algumas células, elas passam totalmente despercebidas pelo sistema imunológico. Mas quando você faz esse tipo de técnica, você consegue aprimorar o seu sistema imunológico para que ele passe a perceber e combater essas células. Esse tipo de tratamento parece não causar efeitos secundários mais importantes. E também se trata de uma terapia complementar, tá? Então, não seria uma terapia única, seria feita em utilização juntamente com outros tipos de tratamento, mas que parece bastante eficaz. Então, o CRISPR é uma forma de imunoterapia, tá? Que tem sido bastante comentado também, que é uma forma nova e eficaz de se combater o câncer, mas que também é muito caro. Então, aqui a gente não está falando de tratamento farmacológico especificamente, mas é uma ferramenta que tem tudo para ser utilizada e que parece ter resultados bastante promissores. Então, aqui a gente consegue ver que é possível, de forma em laboratório, você
modificar a fita de DNA, seja por exclusão de um pedaço, ou seja, por inserção de pares de base. Então, você modifica o DNA do indivíduo, então modifica a resposta daquele indivíduo naquela situação, que nesse caso, essa modificação seria no sistema imunológico dos pacientes. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós tivemos na semana passada o anúncio do Prêmio Nobel de Química. E as cientistas que ganharam foram exatamente aquelas que descobriram, que fizeram pela primeira vez as técnicas de CRISPR. Então, elas conseguiram modificar o DNA de uma bactéria, conseguiram inserir e retirar pedaços do DNA dessa bactéria, ou seja, conseguiram manipular esses DNA. Então, assim, acho que é bem legal trazer isso para vocês, que é um tratamento promissor, um tratamento para o futuro, que ainda não é utilizado, tá? Mas foi o ganhador do Prêmio Nobel, mostrando a importância e a relevância desse trabalho, principalmente aqui no contexto do câncer, porque a gente sabe que ainda não é possível um tratamento totalmente eficaz, totalmente adequado. Então, a gente tem que contar com esses avanços para buscar uma melhora de vida para os pacientes, tá? Então, aqui mostrando para vocês que sim, que a ciência avança, que a ciência é capaz de buscar novas formas e que o objetivo disso tudo é melhorar o tratamento e a sobrevivência dos pacientes dessa doença que ainda tem uma mortalidade grande e que ainda é um desafio muito grande para a medicina.